e falei que ia fazer um curso de MS-DOS, WordStar, MS-DOS e Lotus 1, 2, 3. Eu não esqueço, a pessoa me falou, inclusive, isso não dá nada. E eu me lembro que na época eu estava implantando um RP. É 92, mais ou menos, um RP. E foi uma grande oportunidade. Lá começou a minha vida, assim, na área de TI. E aí, ciência da computação, eu me vi que poderia ser um cientista. Maravilha, pessoal! E sejam bem-vindos a mais um Sudo Reboot Podcast. Nesse podcast, vamos entrevistar Alex Rocha, que é consultor de inteligência de negócios. Vamos entender como foi essa trajetória e também o que o motivou a seguir nessa carreira profissional. Entender como foi a trajetória de profissionais de sucesso, como o Alex, nos ajuda a entender como também podemos chegar lá um dia. Caso ainda não tenha feito, se inscreva no canal, ative o sininho, para ser o primeiro a ser notificado dos novos episódios e assim que forem publicados. Compartilhe também em suas redes sociais, pois isso ajudará a mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Muito bem, vamos lá então. Alex, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente hoje. Marcelo, eu que agradeço. É uma satisfação imensa em poder conversar contigo e compartilhar a experiência que a gente acaba adquirindo aí no decorrer da vida. Muito obrigado. Perfeito. Muito bom. Vamos lá, então. Cara, muita coisa aqui que eu queria conversar com você hoje, porque eu sei que a sua carreira, desde o início, aí na sua formação, teve vários momentos em que você foi para várias áreas diferentes. Então, acho que é legal a gente começar aí com o início da sua carreira, né? Como é que foi esse início da sua vida acadêmica, né? Como é que foi a escolha da sua faculdade? Por que você escolheu? Como é que foi esse início aí? Marcelo, eu acho que não sou diferente da grande maioria das pessoas, né? A minha vida começou muito antes, né, da vida acadêmica. Na verdade, até naquela época lá, eu comecei a trabalhar muito cedo. Nunca, assim, comecei a trabalhar com TI mais ou menos com 18 anos, porque antes disso eu já havia trabalhado como ajudante de caminhão, de carregar caminhão, com 12 anos de idade. Com 13 anos, comecei a trabalhar num bar, era um bar da família, né? um boteco. E aos 15 anos, eu comecei a trabalhar no fórum, de uma cidade pequena, né? E na época não era bem como um funcionário público, na época não tinha, era conhecido como sistema precário. Onde as pessoas trabalhavam e não tinham um vínculo assim com o Estado, não era bem um servidor, prestavam serviço, né, para o governo, assim, mas era nessa circunstância. Só que eu acabei mudando, foi aí que eu tive uma mudança radical na minha vida, e até um ponto interessante, que uma pessoa que trabalhava comigo na época, quando eu cheguei para ele e falei que ia fazer um curso de MS-DOS, WordStar, MS-DOS. E Lotus 1, 2, 3. Assim, eu não sabia nem o que era isso. Mas falei, vou fazer um curso, né? É uma cidade pequena, surgiu essa oportunidade na cidade, e eu fui todo empolgado, né, para começar nessa carreira de TI, que eu não sabia nem exatamente o que era TI, né? Na verdade, nem era TI, a gente via como trabalhar com computador. Era mais ou menos essa nomenclatura. E a pessoa, eu não esqueço isso aí, isso fazem 40 anos, eu não esqueço. A pessoa me falou, inclusive, isso não dá nada. Isso não dá nada, ou seja, foi bem motivador, né? Super motivador. Mas, de qualquer forma, essa frase eu não esqueci, no entanto, continuei. Fiz o curso, realmente, né, era o WordStar, eu até me lembro mais ou menos como que era na época, tudo novidade para mim, e isso aí que foi que abriu as portas para mim. Esse cursinho não tenha dado embasamento de conhecimento, na verdade, abriu a minha mente para buscar novas oportunidades nesse sentido. E quanto idade você tinha nessa época, Alex? Aí eu tinha 18 anos, nessa época 18 anos. 18 anos. E foi um momento em que até despertou o interesse de ir para uma cidade grande, justamente para poder alavancar, né,
buscar algo melhor. Na verdade, muitas pessoas fazem, né? Sai de uma cidade do interior e vai para uma cidade grande para buscar melhorar de vida, né? E não foi diferente. Só que em São Paulo, logicamente, que eu não ia conseguir trabalhar na área de TI. Não é assim, né? Não é chegar lá desempregado e trabalhar na área de TI. Aí meu primeiro emprego lá foi de cobrador de ônibus. Foi, inclusive... Interessante. Aí você viu como que é o contraste, né? Então, É. desde aquela época, a minha vida, assim, já era pautada em mudanças, assim, de trabalho, né? E eu foi até indicação de um parente, da minha esposa na época, o avô dela, ele me indicou na empresa, e fui lá, fiz a entrevista, e, assim, eu não lembro exatamente, mas eu fui para São Paulo, em pouco tempo eu já estava trabalhando como cobrador de ônibus. Legal. Mas nada como, assim, em qualquer profissão, quando você começa assim, você, normalmente, as piores tarefas caem para você, né? Os caras vão aproveitar um pouco. Exato. Diferente. Eu fui trabalhar no pior horário da empresa e na linha que tinha mais assalto. E passei maus bocados lá nessa época, porque por dois motivos. Primeiro, eu era de uma cidade do interior, né? Um capial, praticamente. Fui parar numa cidade grande e fui trabalhar como cobrador de ônibus, que queira ou não queira, você tem os seus riscos, né? E na pior linha da empresa, no pior horário. Então, quer dizer, passei ali maus bocados, que se eu for agora, não dá nem para assim, detalhar os momentos, mas foram momentos ali que realmente eu nunca mais, depois disso, nunca mais passei, mas foram 3 meses que eu trabalhei nessa empresa como cobrador, que valeram por muito tempo, assim, da minha vida, em relação a risco, esse tipo de coisa. E só que eu era assim muito perseverante em sempre buscar melhorar, né? Eu nunca fiquei estagnado em nada, sempre buscando melhoria, buscar atingir objetivos, né? E eu me lembro que todo dia, quase todo dia, eu chegava do trabalho e ia lá na administração para ver se eles não tinham um serviço melhor para mim. Entendi. E na própria empresa de ônibus, eu chegava lá e ia procurar o pessoal para ver se tinha como me alocar lá em outro trabalho, né? E eu acho que eles cansaram de tanto me ver e falaram assim, poxa, vamos ter que dar um jeito nesse mineiro aí, porque senão esse moleque vai ficar, tinha 18 anos, vai ficar aqui enchendo o saco todo dia, procurando outra coisa para fazer. Porque eu queria trabalhar na administração, queria entrar na área de TI, até porque eu já tinha um curso de WordStar, Lotus e DOS. Então, quer dizer... Você tinha comentado com eles que você tinha esses cursos, ou eles tinham visto o currículo? Como é que foi isso aí? Na verdade, se eu falasse desse curso, eles nem sabiam também exatamente também o que não era. Entendeu o que era, né? E até que eles me arrumaram um trabalho de fiscal de ônibus. Então, 3 meses depois, de cobrador, eu passei para fiscal. Só que eu não me contentava com isso, que eu não queria ficar na operação. Eu queria ir para a administração e trabalhar com TI, né? E eu me recordo que, mesmo assim, trabalhando como fiscal, eu continuei indo lá, da mesma forma. Não mudou muito. Pedindo uma outra oportunidade. Até que um mês depois, fiquei um mês de fiscal, daí um mês depois me chamaram para trabalhar na administração. Aí sim, aí eu já tinha conseguido alcançar pelo menos aquele primeiro objetivo, né? E eu me lembro que na época estava implantando um RP. Isso foi em 92, mais ou menos, um RP. E foi uma grande oportunidade. Por quê? Porque a implantação de RP, ela te dá uma experiência muito grande, tanto de negócio quanto de tecnologia, né? E daí eu embarquei junto nesse desafio com eles lá, e lá começou a minha vida assim, na área de TI. E é interessante que, juntamente com esse trabalho aí, eu já comecei a fazer um curso técnico de contabilidade, que é justamente para me dar um embasamento maior para poder fazer a implantação do sistema contábil, que lá também. Só Inclusive, isso até... aí, hein? Só isso aí já foi vamos pensar assim, na carreira de TI, um ERP é uma área muito interessante, né? Para quem Sim. não sabe, o ERP é Enterprise Resource Planning, em inglês, mas é uma aplicação, né, de software
que permite à empresa controlar todos os processos internos, né? Então, quer dizer, toda a parte de vendas, ou seja, todos os módulos aí. Tem a parte de contabilidade, que é uma parte importantíssima de configuração na RP. E aí, então, você fez um curso de contabilidade também. Então, você estava já muito bem, né? Para poder trabalhar nesse projeto aí. Não, exatamente. É porque eu sempre buscava buscar o conhecimento, não só o prático ali, mas também a teoria, né? Então, eu vi que estava faltando esse conhecimento teórico lá para o trabalho, daí eu fui e fiz esse curso técnico na época. Inclusive, fui trabalhar na área contábil da empresa também. Eu fiquei, eu acho que 10 meses lá, como trabalhando na área contábil mesmo da empresa. Isso daí, lá foi o início em que eu comecei a evoluir em TI. Aí eu fui aos poucos, né? Sem dúvida nenhuma, fui aos poucos, cada vez mais estudando. Só que na época lá era muito difícil o estudo de TI, porque a gente não tinha, a internet era escassa. Você não tinha uma biblioteca de informação que existe hoje. Hoje está muito, muito fácil para você aprender, né? Logicamente que tem que querer, né? Porque você tem as Sim, informações. sim, sem dúvida. Mas ali você estava no começo da década de 90, né? Então, Exato. a internet ela começou no Brasil, assim, realmente começar ali em 98, no 2000, foi bem comecinho, em que as pessoas começaram realmente a usar. Então, ali ainda não tinha quase nada, né? Em 91 não tinha internet no Brasil. Não Não, tinha. Era só acadêmico, só é, universidade. exatamente, não tinha. Na época lá não tinha internet mesmo. Eu lembro que para estudar, eu comecei, inclusive, juntamente ali com aquele trabalho, estudar Clipper. Clipper, eu lembro, não esqueço disso aí, era um livro que eu comprei, tinha um navio na capa dele, não lembro, mas 800 páginas, mais ou menos. Então, o estudo que você tinha para você aprender uma linguagem era estudar um livro. Onde você tinha para consulta era um livro. É diferente, porque hoje você precisa de uma consulta, você já vai diretamente na consulta daquilo que você precisa. Na época, não. Na época, você tinha que ficar caçando no livro ali uma dúvida. E outra, além disso, não tinha pessoas para você compartilhar, trocar ideias. Então, não tinha essa facilidade que tem hoje, que você envia uma mensagem, via WhatsApp, e era muito mais difícil. E na época lá, eu já comecei também a desenvolver sistemas com Clipper e DBase. Que o DBase não era um SGBD, não era um sistema de banco de dados, mas era uma base de dados que não tinha relacionamento, de tabelas, nada, mas era uma base de dados, é o que tinha na época, né? E ali mesmo eu comecei esse trabalho. E aí que foi desenrolando. Aí eu já saí dali depois, fui para outra empresa, enfim. E, enfim, passei por várias funções, fui DBA, fui analista de sistemas, Mas desenvolvedor. aí, ó, nesse ponto, né? Você já tinha entrado, estava entrando na universidade? Como é que foi Ah, essa entrada na universidade? então, aí que veio a questão acadêmica. Aí que eu comecei, depois até desse curso que eu fiz de técnico contábil, aí que eu fui atrás de uma especialização assim mais completa na área de TI e fui atrás de uma faculdade. Só que aquele negócio, a imaturidade nos traz assim algumas visões distorcidas das coisas, né? Eu me recordo que eu fui na faculdade, fui ver qual curso que eu fazia, porque eu não sabia nem quais cursos fazer. O que eu vi na época lá que era desenvolvimento de sistemas, que, se eu salvo engano, era 3 anos, eu não me recordo, mas era um tempo mais curto, e ciência da computação. Aí aquela avaliação que você faz, a avaliação rasa, eu olhei ciência da computação, eu me vi que eu poderia ser um cientista. Eu falei, puxa, posso ser um cientista, eu quero ser um cara importante, eu não quero ser um analista, eu quero ser um cientista. Infelizmente, eu acabei optando, eu me recordo bem. A primeira opção na faculdade foi ciência da computação, a segunda, robótica. Também não sei nem por que eu escolhi, eu acho que pelo nome robótica, que eu ia produzir robô também. Eu fui muito mais pelo nome, até porque a gente não tinha pessoas para trocar ideia, né? E fui fazer ciência da computação. Só que aí eu já comecei a ter alguns problemas na época, que a faculdade, por ser muito restrito, era muito cara na época. E ciência da computação, para você ter ideia, em 95 eu pagava quase R$ 1.000 por mês o valor. E eu não ganhava bem para poder pagar esse valor. Tanto é
Hoje eu acho caro, R$ 1.000. Eu já não acho tão pouco dinheiro. Imagina nessa época, em 95. E aí eu tive um problema sério. Embora eu já tivesse meio que com o pé em TI, eu estava tendo dificuldade para manter o pagamento da faculdade. Então aí vinha aquela dificuldade em que eu estudava o ano, não conseguia pagar, e aí no ano seguinte, para poder renovar o contrato, eu tinha que pagar o ano anterior para poder estudar, eu não conseguia. Então, o ano seguinte, eu ficava sem estudar para poder pagar o ano anterior. E nessa foi. E aí agregou também com outro problema, em que eu não conseguia estudar, porque a faculdade não tinha nenhum veículo, não tinha automóvel, não tinha como chegar na faculdade, e a faculdade era em um lugar muito fora de mão, minha casa e o outro, e o trabalho, normalmente, em São Paulo, né, é um trabalho que você demanda muito tempo para chegar em casa. E eu só usando condução, então eu não conseguia nem ir para a faculdade. Aí o que acontecia também é que eu ficava em DP por falta. Aí começou a encavalar, encavalar. Resumindo, eu fiquei 8 anos fazendo ciência da computação, ficaram DPs para fazer, que eu não consegui concluir nessas dependências aí, e acabei não pegando diploma de ciência da computação. Por fim, não fui um cientista. Eu não conseguia ser. E agora, se me pergunta, isso fez uma diferença tão grande na tua vida? Nem tanto. Por quê? Porque como eu já trabalhava com TI, não era, e outra, tinha uma carência muito grande de profissional de TI. Então, aquilo não era um empecilho assim, em que eu tivesse impedido de trabalhar. Então, eu sempre Não trabalhei na seria área um de... diferencial, né? Porque com o que você já sabia, inclusive Clipper, naquela época, era top, né? Quer dizer, era a Sim. linguagem do momento, era mais usada em todas as empresas, né? Ah, exatamente. Era o que tinha na época, era Delphi, né? VB, Visual Basic, também veio um pouco depois, mas antes era o Clipper. Então, quer dizer, eu conseguia trabalhar, mas sempre com aquela sensação de faltar alguma coisa. Porque tudo bem, você trabalha, tem experiência, no entanto, te falta o diploma, te falta ali a teoria, né? Então, isso fez falta, na verdade, fez falta muito mais para o sentimento, para mim, do que para a necessidade do meu trabalho, né? Que eu, tática, eu desempenhava, né? Isso, depois eu vim fazer outras faculdades, né? Depois de um certo tempo, aí eu já fui fazer gestão em TI, essa sim, isso foi bem depois, essa sim eu consegui, fiz com tranquilidade, era uma faculdade com período menor, e aí eu fiz pós também, né, de gestão em marketing, fiz um curso técnico em transações imobiliárias também, mas aí já foi mais por questão de gosto, por gostar de imóveis, desse mercado, eu acabei fazendo, que era por conta de fazer algum trabalho como corretor, porque o curso de transação imobiliária te dá a possibilidade de você requerer o Cresce e você atuar como corretor de imóveis, né? Embora não tenha requerido o Cresce, valeu, é um curso técnico que foi bacana. E de um tempo para algum tempo, eu também comecei a faculdade de Direito. E concluí a faculdade de Direito, né? Fiz as provas do OAB, porque, na verdade, você fazer a faculdade de Direito, eu até não esqueço de uma frase que o professor falou no nosso primeiro ano de faculdade de Direito. Ele falou, olha, se vocês estão aqui para fazer a faculdade de Direito e não fazer mais nada, fiquem sabendo que vocês vão sair daqui uma cabeça de alface. Não serve para nada. Cabeça de alface. Exatamente. Eu não esqueço, tem algumas coisas que a gente não esquece, né? Porque o bacharel em Direito, você faz o curso de Direito normalmente para duas coisas, né? Para ser advogado ou para prestar concurso público. Agora, para você ser advogado, você tem que fazer as provas do OAB. Concurso público, para você passar no concurso, principalmente nos dias atuais, está uma concorrência gigante. Então, acaba sendo mais difícil passar no concurso público do que passar na prova da OAB. Mas não que uma seja mais fácil que a outra. É que o concurso público você compete, né, com outras pessoas. As provas do OAB, não. As provas do OAB, você conseguiu chegar naquela nota específica, você está dentro. E daí eu acabei fazendo também. Passei nas provas do OAB, não cheguei a advogar. No entanto, é mais uma faculdade feita, né?
Mais uma feita. Então, vamos voltar só um pouquinho, né? Porque você já falou aí de todas as faculdades, já dá para perceber, todo mundo está percebendo que você gosta de estudar, né? Isso aí não tem dúvida, que você gosta muito de estudar e está sempre se atualizando. Agora, depois que você se formou, aliás, depois que você começou a trabalhar na área de TI, como você fez a formação na área de TI, e você estava trabalhando como programador, e você se especializou na área de banco de dados, né? O que te levou aí para essa área de banco de dados e como que é a experiência de trabalhar como DBA, DA? Ou seja, explica um pouquinho essa parte de trabalhar na área de dados. Marcelo, na verdade, muitas vezes você não é o objetivo, no entanto, as coisas te direcionam a isso. E muitas empresas, você está trabalhando numa determinada área, seja qual for, aparecem oportunidades que te direciona a isso. E aí, cabe a você se manter naquilo ou sair. Então, quando você não gosta mesmo daquilo, eu acho que ninguém deve fazer nada sem gostar. Se você não gosta de trabalhar com aquilo, você tem que mudar. E eu trabalhei muito em muitas consultorias, né? E as consultorias, o que é uma das características delas é que muitas vezes, as empresas contratam, né? Os clientes contratam as consultorias e precisam de um profissional para aquela determinada, para aquela área, para aquele ramo. E às vezes você tem uma certa aptidão para aquilo, enfim, você é alocado para fazer aquilo. Mesmo que não seja exatamente o que você está fazendo, você é alocado. Isso acontece muito, então você tem que ter um conhecimento assim de várias áreas, é interessante para a consultoria, porque daí elas têm um leque maior para atender clientes e alocar você. E daí acabei sendo direcionado justamente por necessidade. Não é que quando eu estudava, ou enfim, em algum momento da vida, eu falei, vou trabalhar com banco de dados. As coisas foram acontecendo. Só que o que colaborou também para que eu ficasse nisso aí foi a questão financeira, né? Porque tinha uma época que quem trabalhava com banco tinha uma remuneração muito boa. Hoje nem tanto, não é mais dessa forma, né? Mas tinha uma época que era. E isso também colaborou para que eu dedicasse a isso. E a questão do gosto, que daí conforme eu fui trabalhando, eu acabei gostando dessa área de banco de dados, saí um pouco da programação, no entanto, embora não pareça, mas banco de dados tem também a sua parte, a sua parcela de programação, né? E acabei indo para aí. E aí, juntamente com a questão de banco, eu acabei também já trazendo junto, que tem uma ligação muito forte, que é BI, que é um dos trabalhos aí que eu dediquei os últimos anos aí trabalhando com BI. BI, que é Business Intelligence, né? Exatamente. Inteligência de negócios. Exatamente, que é totalmente voltado a banco de dados. Então, eu até me certifiquei em Oracle, né, OCP, já em versões antigas, né, do banco. E isso também foi algo que ajudou, porque na época o investimento para isso era um investimento alto, né? E eu tive sorte de trabalhar em empresas que acabaram proporcionando para mim essa possibilidade de me certificar. Só para também todos entenderem, né? A Oracle é uma plataforma de banco de dados, né? Uma das maiores utilizadas pelas empresas, e você tirou uma certificação nessa plataforma, né? Que é o OCP. Exatamente. E essa certificação, na época, foi em 2000 e alguma coisa, tinha só 200 profissionais no Brasil. E eu era um deles. Então, isso aí me ajudou muito, até porque eu me recordo. Muitas empresas que eu trabalhava, para que eles pegassem licitação ou algum trabalho de empresa, seja no Brasil ou fora, existia uma exigência dos clientes para que a pessoa que fosse trabalhar lá tivesse certificação. Então, isso me ajudava bastante também, até para desenvolver meu trabalho. Esse é um ponto legal, Alex. Vamos pegar só um pouquinho desse, porque acho que esse é um tópico interessante também na área de TI, né? O peso da certificação é muito grande, né? Muito. Você tem a universidade e você tem a certificação. Acho que os dois são importantes, mas certificação é realmente um ponto importante, né? Para quem está com objetivo numa determinada área, tirar uma certificação é um diferencial. Esse é um cenário que você falou, né? A empresa precisa participar de uma licitação, ou clientes internacionais, grandes empresas,
exigem vamos dizer assim, uma comprovação de que os profissionais que estão trabalhando têm um certo nível de conhecimento compatível com o que é esperado para exercer aquilo. E as certificações dão esse papel. Às vezes a universidade não consegue dar isso, mas a certificação, sim, ela é reconhecida no mercado, porque você tem que estudar, tem que fazer uma prova. É difícil, né? Isso. E é como se fosse a OAB que você falou. A OAB Exato. meio que certifica o profissional. Na área de TI não tem isso, só pela universidade. E não Sim. tem na carreira de TI uma organização que proveja isso. E as certificações fazem esse papel, né? Exatamente. O que você falou, eu assino embaixo, é isso mesmo. A certificação é muito importante, não é fácil mesmo. Na época, eu me recordo, foram 5 provas, não são provas fáceis, são difíceis. E os cursos são caros, as provas nem tanto. As provas, se eu não me engano, era $200 cada uma, se eu não me engano. Que já não é tão barato, mas os cursos eram muito mais caros. Então, até para você pagar como pessoa física, não era fácil. Hoje, sinceramente, eu não sei exatamente os valores. Mas na época eram valores assim que você sendo subsidiado pela empresa te ajuda muito. Aí vai só da sua boa vontade, só do seu esforço. Mas vale. Às vezes eu até começo a dosar. O que é mais importante, uma pós ou uma certificação? Eu entendo que a certificação. Logicamente, podendo as duas, ótimo. Perfeito. E aí você foi, né, nessa carreira, se especializou, trabalhou com banco de dados, você entrou na área de Business Intelligence, que é muito interessante, porque é toda essa parte de análise de dados, você tem que entender a informação, aí você precisa criar e organizar essa informação e sumarizar dados, de forma que você possa extrair relatórios estratégicos para que os executivos possam tomar decisões e direcionamento da empresa, né? Como que você via isso, né? O que você gerava de conteúdo, né? De reportes, de relatórios e de informações, os caras decidiam o futuro da empresa, tipo, qual estratégia de mercado adotar, o que fazer. Como que é isso, né? A responsabilidade que você sentia, como que era isso para você? Marcelo, a questão quando se fala em Business Intelligence, você realmente tem informações estratégicas. Então, as decisões são tomadas baseado naquelas informações que você leva. Uma das coisas que eu sempre prezei é pela qualidade da informação, né? De você buscar informação, porque quando você fala em BI, você vai buscar informações em várias origens, né? São vários sistemas que te fornecem informações, você traz para a tua base, trata elas de acordo com a necessidade, né, dos tomadores de decisão, e você envia essas informações aí. Agora, uma coisa que é muito interessante quando você faz esse trabalho é você ter qualidade no trabalho que você faz de transformação dos dados. Então, se você faz esse trabalho, o resto é consequência. Então, de proporcionar essas informações, de apresentar, de tomar decisões, isso daí mas é uma consequência de um trabalho que você faz. Se ele é de boa qualidade, vai ter tomado decisões em cima de uma base consistente. Senão, vai ser o inverso, né? Sim. E como é que foi, né? Depois que você passou essa fase toda, você teve vários anos aí de experiência na área de TI com a parte de bancos de dados e business intelligence, você decidiu ir para a área de direito. Como é que foi isso? Por que você decidiu estudar direito? Marcelo, o direito, eu sempre gostei. Eu acabei, na época... Bom, o meu primeiro trabalho, não o primeiro, né? Os primeiros ali foi trabalhar no bar, não agregou tanto. Mas o trabalho no fórum foi o primeiro contato que eu tive com o direito. Só que aquele negócio, né? Eu, na época tinha 15 anos, 18, mais ou menos, de 15 a 18 anos. Então você não tem tanta maturidade, né? No entanto, você coloca um pé ali naquela área. E aquilo lá, eu sempre levei comigo a vontade de fazer direito. E o que aconteceu é que eu acabei saindo de São Paulo, né? E daí chegou a hora de eu pensar em fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Porque o direito são duas áreas totalmente distintas. TI e direito. TI você trabalha com números, né, binários, que não tem dúvida. É 0 ou 1. Agora, o direito, ele é totalmente diferente. O direito é subjetivo, o direito é interpretativo.
O direito, dependendo do ponto de vista, é uma coisa, dependendo do ponto de vista, é outra. Tanto é que as decisões judiciais, muitas decisões são baseadas de uma forma e vem uma reforma de desembargadores que muda aquela decisão de um juiz de primeira instância. Então, por aí você vê que é o ponto de vista de cada um, né? Logicamente que baseado em alguns pilares, que são princípios, leis. No entanto, existem as interpretações da lei. Inclusive, isso aí acaba sendo até meio que, para quem não conhece, acaba sendo até meio que uma contradição, né? Puxa vida, mas está certo ou não está certo? Porque aqui foi decidido dessa forma, depois muda, enfim. Mas o direito... Na computação é fácil, né? Peraí, mas tá certo ou tá errado esse software? Não, ele tá certo ou errado, você não tem dúvida. Ou tem um bug ou não tem. Agora, no direito, não, né? No direito você pode ter interpretações diferentes, como você está falando. E como que você uniu essas coisas, né? Quer dizer, um mundo é totalmente diferente do outro em termos de ser exato, e o outro já não é tão exato. E como é que qual que foi o ponto de união dessas duas coisas? No início foi assim, mas depois eu comecei a abrir um pouco mais a mente nesse aspecto aí, que é assim mesmo. Só que quando a gente fala assim, tecnologia e direito, a gente tem que ver que, imaginando que, embora sejam áreas totalmente diferentes, são áreas que convergem. Elas convergem em muitos pontos, muitos mesmo. Tanto é que você aplica tecnologia no direito e vice-versa. Porque o direito ele tem que amparar também a tecnologia e tem que englobar. Só que, infelizmente, tem uma questão, até por questão meio estrutural, isso não acontece. Porque a tecnologia é muito rápida, a mudança, e o direito é lento. Para você ter ideia, tem muitas leis aqui no Brasil, é de 1940, enfim, 1960. Logicamente que teve algumas mudanças que parece meio que uma coxa de retalho, né? Que vem lá mudando algumas coisas, mas não se pega as leis, rasga, joga fora e faz outra. Pode acontecer. Você não vai fazer, por exemplo, novas leis todos os anos por conta de mudança tecnológica. Não vai acontecer mesmo porque a lei tem um tempo de maturação, quer dizer, tem todo um contexto, né, de como que essas coisas se solidificam, jurisprudência e tudo isso, né? Isso, exatamente. E aí, o que eu até comecei a ver é aproveitar assim, dessa intersecção de informações. Por exemplo, quando você fala em crimes cibernéticos, crime cibernético tem a ver com as duas áreas, tem totalmente a ver com a tecnologia e com o direito. Perfeito. Quer dizer, daí você começa a analisar assim, você fala, puxa vida, você conhecendo a tecnologia e conhecendo direito já te ajuda e ajuda muito a fazer uma Esse análise. ponto que você falou, né? Aí no Brasil agora tem algumas, vamos dizer assim, leis novas, né? Como, por exemplo, Marco Civil da Internet, né? Que acho que está um pouco ligado com o que você está falando. Como que foi? Porque daí você começou, dado que você tem esse background, né, esse passado de TI, acho que daí você direcionou um pouco também, né, para estudar essas questões que têm relacionamento com TI dentro do direito, que é muito legal, porque hoje em dia isso está, sim, muito importante hoje no cenário em que a gente vive, né, essa questão dos crimes, por exemplo, que você falou, cibernéticos. Então, Sim. como que é essa questão do Marco Civil da Internet em particular, vamos falar sobre isso rapidamente, você acha que isso beneficia as pessoas? Explica rapidamente o que é e qual o benefício que isso pode trazer para as pessoas. O Marco Civil da Internet ele veio, acho que mais ou menos 2014, que iniciou. A questão é aquilo que eu te falei, as leis demoram para acompanhar a tecnologia. E até então, a internet era uma bagunça, então não se tinha nada que regulamentasse o uso da internet. Aí que veio-se o Marco Civil, que é justamente, ele tem as nuances, só que tem alguns pontos aí que ele foca mais, que são os pilares, né? Que é a privacidade, a liberdade e a neutralidade. Então, são três princípios aí, pilares do Marco Civil da Internet. A liberdade, o que é? Que as pessoas podem fazer, que é a liberdade de expressão das pessoas, desde que atenda algumas regras específicas, né? Então, logicamente que, embora muitos pensem que estão ali no computador fazendo o que quer e aquilo ali ninguém consegue identificar ou saber, não é bem assim.
Então, isso é possível. Então, quer dizer, e pode ter a liberdade, no entanto, com moderação, até um certo ponto, né? Porque tem aquele ditado, né? O direito de um acaba quando começa do outro, né? Isso. Isso, você não pode cometer um crime, ou você não pode, vamos dizer assim, prejudicar outra pessoa num limite em que seria também a mesma coisa se fosse fora da internet, né? Você também seria processado, você poderia pagar por um crime. Quer dizer, não é o fato que você está na internet, você pode fazer mais do que você poderia fazer no mundo real. Afinal de contas, muita gente acha que a internet é um mundo virtual, né? E que Isso. aquilo lá é separado da vida real. Não é. É só mais Exato. um canal de comunicação e você está no mundo real do mesmo jeito. Exatamente, é isso mesmo. E aí, ou seja, então quer dizer, todo mundo tem o direito de liberdade de expressão, né? Esse é um ponto. A neutralidade que trouxe também no Marco Civil aí é a questão das operadoras não poder cobrar um valor diferenciado para cada acesso da pessoa. Ou seja, aquelas pessoas que acessam o Facebook, que acessam determinado site, paga menos ou paga mais. Então, isso é um princípio. E já veio também o princípio da privacidade, né? Que é o que realmente trouxe, inclusive, depois o complemento aí da LGPD, né? Então, quer dizer, já veio Isso, com... fala um pouquinho então rapidamente também da LGPD, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados, Exato. e como que ela complementa, né, essa questão. Entrou o Marco Civil e depois vem essa lei, que qual que é o foco da LGPD? Na verdade, uma complementa a outra, né? A LGPD, ela complementa o Marco Civil da Internet no que diz respeito à privacidade. Então, como eu falei, né, são 3 princípios, 3 bases do Marco Civil. A LGPD, ela pega uma dessas bases e detalha mais, que é a privacidade. Porque se for analisar bem, o Marcelo, realmente isso é necessário, porque o que vinha acontecendo, e até, de certa forma, pode estar vindo a acontecer ainda, são informações das pessoas, usuários, que são coletadas de forma desnecessária pelas empresas e são divulgadas. Isso daí são vendidos, são vazados, muitas vezes são vazadas e vendidas as informações. E são informações sensíveis, são informações de documentos, valores financeiros, enfim. São informações que diz respeito à própria pessoa, que não há porquê determinadas empresas, para fazer uma compra num site, por exemplo, pegar todas as informações da pessoa. Então, Esse é um ponto interessante, né? Acho que todo mundo já passou por isso, eu mesmo passo, e hoje em dia, por estar nessa área e entender mais, né? Às vezes você vai Tô sempre, eu vou numa loja aqui e o cara começa a pedir os dados, né? Ele fala, tá, nome, endereço, telefone, CPF. Eu falo, meu, você precisa de realmente tudo isso? Você começa a pensar, para que tudo isso de informação só porque eu estou fazendo uma compra lá? E não precisa, na verdade, né? não. Só que a LGPD faz o quê? Responsabiliza essas empresas Isso, pelo fato delas estarem pegando essa informação, elas têm que garantir que eles vão dar toda a segurança para que isso não vaze e vão ser exato. punidos caso aquilo vaze. Aliás, isso é uma regra que vale para todas as empresas no Brasil e as grandes, Sim. principalmente, são as que, obviamente, têm mais preocupação, porque são as mais, vamos Uhum. dizer assim, as primeiras que vão ser fiscalizadas, né, pelas que mexem com milhões de pessoas. E nesse ponto, existe agora novas profissões que estão surgindo, né? Por exemplo, o papel do DPO, né? E aí a gente pode emendar com o fato de que a tecnologia avança tão rápido que novas profissões surgem praticamente todos os meses ou anos, né? A gente tem novas profissões. No caso da LGPD, o DPO, que é o Data Protection Officer, se eu não estiver enganado, você me corrige, mas é o Uhum. cara que é responsável pela segurança dentro daquela determinada empresa. E toda empresa precisa de um DPO, né? Exatamente, não só dele, quanto de outros papéis também, né? A lei se fala em outros papéis também, que são vários pontos, né? Que a gente está falando assim, a grosso modo, mas são vários pontos que a lei abarca, né? Inclusive os crimes, por exemplo, no passado eram crimes assim mais pontuais e crimes direcionados a uma pessoa, né? Especificamente, por exemplo, um estelionato. Vamos exemplificar, já fazendo um link aí aos crimes cibernéticos. O estelionato, eu vou até falar um caso aqui. Eu tinha um tio que morava no sítio, isso, olha, uns 40, uns 35 anos atrás. Eu me recordo, eu era criança, eu me recordo que foi uma pessoa lá se apresentando como gerente, bem vestido, tal. Uma pessoa não, algumas pessoas, não me recordo o número. E lá eles contaram uma conversa e ele tinha dinheiro guardado. Eu não lembro exatamente o contexto, mas enfim, aplicou lá
crime de estelionato lá e acabou levando dinheiro dele, né? Então, mas era um estelionato assim, a pessoa tinha que se deslocar, ir até um local longínquo e diretamente a pessoa. Hoje mudou. Hoje o perfil de crime cibernético, especificamente estelionato, é um crime que a pessoa está lá em Roraima, no Acre, e aplica esse crime no Brasil inteiro. Então, quer dizer, disseminou muito a possibilidade desses crimes, né? Difundiu muito. É um crime que, inclusive, teve mudança nas leis agora, que as penas foram endurecidas, aumentou bastante, ficaram bem severas nesse aspecto, quando é crimes cometidos pela internet. E realmente, mas justamente para quê? Para que seja punido com mais severidade, né? Esse tipo de crime. Até pela dificuldade de você buscar autoria, né? Tem essas situações aí. No entanto, com certeza isso é possível. A autoria dos crimes, quem comete esse crime aí, ele se acha que é impossível identificá-lo, está enganado, porque é bem possível. Hoje em dia, realmente, muita gente acha, né, ainda, que está, vamos dizer assim, protegido pelo fato de estar atrás de um computador. Mas, na verdade, como você está dizendo, não é isso, né? Conta só um pouco, rapidamente, assim, quais são as formas, por exemplo, que pode se achar uma pessoa. O que acontece é que todo acesso à internet, ele é provido por uma empresa provedora de internet. E essa empresa, embora aí que entra até o Marco Civil da Internet, ela não pode divulgar as informações de acesso, de navegação. No entanto, há casos específicos, que é para investigação por determinação judicial, que as empresas são obrigadas. Então, é justamente nessa linha. Então, uma pessoa, quando ela comete um crime, seja injúria, difamação, calúnia, seja estelionato, seja um furto mediante fraude, seja o que for pela internet, aquilo ali é possível rastreamento e justamente dessa forma, justamente fazendo um rastreamento dela mediante os acessos, tanto pelo provedora de conexão, quanto pela provedora de aplicações, que são as empresas Perfeito. Facebook, LinkedIn, enfim, dessa forma. Perfeito. Alex, agora, já partindo aqui para o final aqui da nossa conversa, né? Que conselhos você daria aí para as pessoas, né? Para não serem vítimas de crimes cibernéticos? A engenharia social é uma das coisas que mais gera não digamos assim que gera o crime, mas é o que dá brecha, facilidade para que o crime seja cometido. O que é isso aí? É um link que enviam, é uma empresa de empréstimo divulgada no Facebook, em que alguém vai lá precisando de dinheiro emprestado, acessa aquele link e aí cai, muitas vezes, cai num site, que é um site, não é um site, é um site fraudulento, de certa forma. Então, muitos casos em que a pessoa acessa um link de um exemplo, tá? De empréstimo, aí depois uma pessoa via WhatsApp entra em contato e solicita um dinheiro adiantado para alguma questão, seja para pagamento de alguma taxa, pagamento de cartório, enfim. Normalmente, as empresas não fazem isso. A empresa que vai emprestar um dinheiro, ela não cobra para fazer o empréstimo, até porque se ela fosse cobrar, a pessoa não faz sentido, né? A pessoa está precisando de dinheiro emprestado, por que ela vai pagar para obter um dinheiro? Né? Exato. Então, muitas vezes as pessoas, com aquela necessidade emocionalmente abalada, acaba pagando para obter aquele dinheiro. No entanto, é aí que se consuma o golpe, né? A partir daquele momento que pagou. A partir disso aí, daí aquela pessoa que tinha contato já corta o contato, já bloqueia, né, no WhatsApp. Fatores interessantes também, questão de produtos com preço muito abaixo do mercado, porque não tem milagre. Você Não não tem compra um milagre. produto, não tem. Você não compra um produto que vale 10 mil reais por 5, salvo exceções, mas isso não é normal. Então, o que uma pessoa mediana, ela consegue ver que está estranho, então não se aventure. Citar outros pontos também são senhas.
as senhas ela tem que ser complexas, não pode ser senha, datas de aniversário, datas do aniversário de filho, esposa, de familiar, enfim, as senhas têm que ser senhas complexas e, de preferência, para cada aplicativo, para cada acesso que a pessoa faz, o ideal é que seja uma senha diferente. Então, são esses pontos aí que tem que ser levados com atenção. Essa questão da senha, né, eu estava vendo uma pesquisa recente, já está num ponto em que o recomendado são senhas acima de 13 caracteres e que tenham letra maiúscula, letra minúscula, números, né, caracteres especiais. Sim. E realmente esse é um dos grandes problemas que eu acho que tem hoje em dia. Como é que você consegue gerenciar todo esse monte de senhas, né? Sendo que o ideal é que você tenha uma diferente para cada um dos acessos em cada aplicativo, você passa a ter centenas de senhas. E hoje em dia tem alguns gerenciadores de senha que as pessoas utilizam, que eu acho que é um caminho, mas ainda não sei se, vamos dizer assim, em termos de evolução tecnológica, se esse é o caminho definitivo. A gente vai ver aí nos próximos anos como é que vai ser isso. Alex, Sim. eu gostaria de agradecer muito aí a sua participação. Muito obrigado mesmo por ter participado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Marcelo, e estou à disposição. Perfeito. E para todos, muito obrigado por terem assistido e ficado conosco até agora. Se não, se gostaram, né, desse podcast, compartilhem com outras pessoas e fiquem ligados, porque novos podcasts serão publicados. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.